Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pelo TikTok, quero te convidar a seguir aí o perfil. Todos os dias, de segunda a sexta, temos aqui o nosso Café com Sabedoria, às 6 horas da manhã, horário aí do Brasil, 10 horas da manhã, horário aqui de Portugal. Então, se você quer acompanhar as lives, já clica aí para você seguir o perfil. E se você está assistindo a gravação aqui pelo canal do YouTube também, deixe seu like, compartilha, se inscreve neste canal, que todos os dias, de segunda a sexta, tem um vídeo novo aqui para você. Sobre um tema, a gente pega um tema por semana. Essa semana a gente está estudando aqui como vencer o medo, como vencer as nossas inseguranças, como aumentar, a nossa fé para que a gente consiga vencer o nosso medo. Então, se você quer acompanhar as lives, seja ao vivo pelo TikTok ou a gravação aqui pelo canal do YouTube, se inscreve aí para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma palavra, porque a gente já entendeu que se a gente alimenta a nossa mente todos os dias com a palavra de Deus, esse medo vai sair, gente. Ele vai enfraquecer. Na nossa mente, a gente tem esse poder, de escolher o que eu quero alimentar. Eu vou alimentar a minha fé, eu vou aumentar o meu relacionamento com Deus, ou eu vou alimentar os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas preocupações. É uma decisão, é uma escolha. Então, escolha diariamente alimentar a sua mente com a palavra de Deus. E se você quer fazer parte aqui desse movimento, esteja aqui todos os dias, porque todo dia tem pão fresquinho do céu aqui para vocês. Amém, gente? Então, João capítulo 14, vou ler aqui do 16 ao 31. A leitura é um pouquinho mais extensa hoje. Então, pega aí a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize, não tenha medo. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então aqui, Jesus vem dizer que ele estaria por pouco tempo ainda com os discípulos, porque na humanidade, na carnalidade de Jesus, ele não estaria aqui por muito tempo.
mas que Deus enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E se eu estiver em Deus e Deus estiver em mim, se eu tiver relacionamento com Deus através da obediência da palavra dele, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Depois vocês podem ler João 15, vai falar da videira e os ramos, que nós somos, né, como ramos conectados à videira. E a videira não pode dar fruto, né? O ramo não pode dar fruto sozinho, ele tem que estar conectado na videira. E nós temos que estar conectados a Deus para a gente vencer o nosso medo. Porque nós temos, se eu estou conectada a Deus, através da obediência da palavra dele, quando eu obedeço, porque Jesus diz, aquele que tem, lá no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deus ama a todos, mas nem todos correspondem ao amor de Deus. Como que eu correspondo ao amor que Deus tem por mim? Através da obediência. Obedecendo a palavra dele. Mas para que eu obedeça a palavra de Deus, primeiro eu tenho que ter contato com essa palavra. E quando eu tenho contato com essa palavra, isso gera em mim uma mudança na minha mentalidade. Eu percebo que aquilo que eu estava fazendo me afasta de Deus. E se eu estou afastada de Deus, o medo começa a me dominar. Porque ontem a gente viu que onde há amor, não existe medo. O perfeito amor antes lança fora todo medo. Então, para que eu vença os meus medos, eu tenho que estar conectada a Deus. Eu tenho que estar nele e ele está em mim. E o Espírito Santo de Deus se manifesta através de mim, quando eu obedeço a palavra dele. Então, para eu obedecer, primeiro eu tenho que ter contato com a palavra. Eu tenho que entender o que Deus quer de mim, o que Deus não quer, quais são os princípios, o princípio da verdade, o princípio da honra, da honestidade. A vida, ela funciona através de princípios. E quando eu cumpro esses princípios, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou retribuindo ao amor que Deus tem por mim. Porque Deus, ele te ama. Deus, ele me ama. Ele sempre me amou, mesmo quando eu estava afastada dele. Ele sempre me amou, só que nem sempre eu correspondi a esse amor. E quando eu fui tendo contato com a palavra de Deus, com a verdade foi me libertando. Porque é isso que acontece na nossa mente. A nossa mente fica presa em medos, em insegurança. Lá no versículo 30 diz, aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Esse príncipe do mundo é o nosso inimigo. E ele nada tem em Deus, e nada tem em Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o nosso inimigo, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. E ele tenta a nossa mente com mentiras para nos trazer medo, para nos trazer insegurança, para nos trazer preocupação. Porque quanto mais eu estiver preenchida com medo, mais eu paraliso, menos eu cumpro o meu propósito. E aí a gente vai se afundando cada vez mais no medo, a gente vai se preocupando cada vez mais, se afastando cada vez mais do amor de Deus. Então eu preciso entender que se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu obedeço a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem conduz a minha vida. Ele que me orienta, ele que me aconselha, ele que me consola, ele que me direciona. Então eu vou ter medo de quê? A pessoa, quando ela obedece a palavra de Deus, ela se torna uma pessoa muito mais confiante, muito mais segura, com muito mais fé. Por quê? Porque você está respaldado pela palavra de Deus. Você sabe que você está em obediência, que você está demonstrando, correspondendo ao amor que Deus tem pela sua vida, você está correspondendo. E Jesus diz, palavras de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai.
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, 23, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se você ama a Deus, você corresponde ao amor que Deus tem por você através da obediência. E a obediência à palavra de Deus, ela não é um fardo, ela não é um peso. Ela é uma consequência do relacionamento verdadeiro que você tem com Deus. Então, se você está em desobediência à palavra, se você se sente fraco, se você ou estava no caminho certo, mas caiu, errou, porque a gente vai errar, gente, a gente falha, a gente peca. Mas aí é só você fazer uma oração sincera. Porque muitas pessoas acreditam que não oram do jeito certo. Muitas pessoas acreditam que não sabem orar. Isso é uma mentira que o inimigo tenta colocar na sua mente. Deus, ele sabe direitinho, ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua intenção, ele sabe os seus pensamentos. Deus te conhece. Então você não precisa fazer uma oração bonita, uma oração eloquente, aquela coisa toda. Não, é um coração sincero. Deus, eu quero mais do Senhor, me ajuda. Abre o seu coração, como você conversa com um amigo, com uma amiga. Abre o seu coração e converse com Deus. Pode começar a sua oração assim: Deus, eu não sei conversar bonito, eu não sei falar bonito. O Senhor sabe o que eu vou pedir antes mesmo de eu pedir, o Senhor já me conhece. É isso, isso e isso. Deus se alegra, né? Deus tem compaixão, Deus é amoroso, é bondoso. Ele vai ver a sua intenção genuína, verdadeira. De falar assim: Deus, eu não quero viver mais preso no medo. Esse medo tem me atormentado. Esse medo tem impedido de eu viver a minha vida, de eu cumprir o meu propósito. Eu não quero mais viver aprisionado no medo. Me ajuda. Me ajuda a quebrar esse medo, seja qual for o seu medo, seja um medo de dirigir, um medo de falar em público, um medo do que as pessoas vão pensar sobre você, que as pessoas vão falar, se as pessoas vão rir, vão te julgar. Independentemente do medo, coloca esse medo diante de Deus, sabe? Às vezes você não se acha digno, não se acha digna de fazer uma oração para Deus, porque o inimigo ele coloca isso na nossa cabeça. Quando a gente está mais afastado de Deus, ele coloca isso na nossa cabeça, que você não é digno, Deus não vai te ouvir porque você é impuro, você é impura. Não deixe essas mentiras de Satanás entrarem na sua mente. Faça uma oração sincera, verdadeira, porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Somos templo, somos morada do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você reconhece Jesus como seu Salvador, que você declara isso, que você se arrepende de viver uma vida longe do Pai, longe da presença, e você começa aos poucos buscar mais dessa palavra, e essa palavra vai te constrangendo, porque é o Espírito Santo que nos constrange. Ele que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele começa a nos convencer desse amor. Ele começa a nos convencer que só existe paz na presença de Deus, que eu só consigo amar as pessoas de verdade se eu estiver conectada a Ele, que só existe sentido de vida, propósito de vida se eu estiver nele. E aí ele vai me convencendo e ele vai fazendo uma limpeza. Conforme a gente vai alimentando a nossa mente com a palavra de Deus, todos aqueles medos, aquelas inseguranças, a gente começa a ter uma ousadia que a gente não tinha, a gente começa a ter uma coragem que a gente não tinha, a gente começa a ter um ânimo de vida que a gente não tinha, que a gente vivia desanimado, vivia cansado, vivia para baixo. Você começa a ter, sabe, esse ânimo de vida. E você percebe que o tempo todo que você ficou afastado de Deus, na verdade você não estava vivendo, que você só começou a viver de verdade na presença de Deus, quando você se tornou templo do Espírito Santo.
E aí todo medo, ele vai perdendo força. Você vai se tornando uma pessoa de muito mais coragem, porque você começa a viver experiências com Deus. E essas experiências, elas vão criando memórias. Você vai tendo memórias com Deus e vai vendo a manifestação dele, porque aqui está dizendo: e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se você obedece a palavra de Deus, você está sendo recíproco a esse amor. E Deus se manifesta a você. E essas manifestações, esses milagres que você vai vivendo, essas experiências que você vai tendo com Deus, você começa a olhar para coisas que antes te trazia medo, você olha para isso e fala: ai, ai, isso é nada. Já passei por isso e Deus já me ajudou. Já passei por aquilo, Deus já me ajudou, Deus já fez, Deus vai fazer de novo. Ele me ama, Ele nunca vai me desamparar. Eu só preciso permanecer nele e ele em mim, porque se eu permaneço nele e ele em mim, eu viro o templo do Espírito Santo. Ele faz morada em mim. E eu tenho paz. Versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Aquela paz de você saber que Deus é contigo. É muito bom, gente, é muito bom você estar em obediência à palavra de Deus e saber que você está retribuindo ao amor que Deus tem pela sua vida. Isso realmente traz muita paz, porque a gente abre mão do controle, o medo perde força, você tem paz em meio ao caos, você já vê o mundo, as pessoas, você começa a se ver de forma diferente. É realmente uma mudança de mentalidade, é realmente você mudar a forma como você se vê. E o Espírito Santo de Deus estar em nós, é Ele que nos dá essa coragem de fazer coisas que você nunca nem imaginou que você faria. Você começa a ter uma coragem, uma ousadia. Você começa a arriscar mais. Ah, mas e se der errado? Não, peraí. Eu estou em obediência, eu estou orando e fazendo o que é certo. Tudo que acontece a partir daqui é da vontade de Deus. A partir do momento que você ora, que você se conecta a Deus e que você cumpre a palavra de Deus, tudo que acontece a partir daí é da vontade de Deus para sua vida. Seja coisas que você entende, seja coisas que você não entende, seja coisas que te trazem aquele medo, tá? Porque não é errado sentir medo. Errado é você ser paralisado ou você se entregar ao medo. Então, se é algo novo na sua vida, vai te trazer medo, você vai sentir medo. Da mesma forma que você sente raiva, você sente medo, você sente insegurança. Sentir essas coisas não é errado. Errado é você tomar uma atitude com base nesse sentimento. Errado é você ser conduzido pelo sentimento. Então, por exemplo, se você sente medo de uma situação nova, ou de algo que você tem que fazer, você tem aquele sentimento. Aí qual que é o comportamento que você vai ter se você for conduzido pelo sentimento? Você vai paralisar, você vai desistir, você vai parar, você vai retroceder. E qual que é o comportamento que você tem se você for conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Olha, estou sentindo medo, mas o Deus que habita em mim, o Espírito Santo que me conduz, Ele vai me dar coragem para eu vencer esse medo. Ele vai me dar estratégia para eu conseguir driblar essa situação. Aí você bate o seu joelho no chão, faz uma oração e fala: Senhor, o Senhor está comigo. E enquanto o Senhor estiver comigo, eu vou fazer tudo que o Senhor me mandar fazer. Porque eu sou capaz. Eu tenho capacidade de fazer tudo que o Senhor me mandar fazer. Tudo que o Senhor me pedir para fazer, eu tenho capacidade de fazer. Não porque eu sou o melhor, mas porque o Senhor está em mim. E é o Senhor quem me capacita. É o Senhor quem me prepara. É o Senhor quem me conduz. Tem pessoas que falam: eu tenho muito medo de dirigir. Se você tem medo de dirigir,
Vai lá, consagra, coloca a mão no carro, coloca a mão no volante, consagra ao Senhor, fala: Deus, do seu jeitinho, do jeitinho que você sabe orar. Deus, eu consagro esse carro aqui ao Senhor, eu consagro esse volante, esse freio, essa marcha. Esse carro que Deus vai ser usado para ajudar as pessoas. Ele vai ser usado para abençoar a vida das pessoas. Eu declaro, Deus, que eu não tenho nenhum medo. Para de declarar que você tem medo. As palavras têm muito poder. Quanto mais você fala, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Quando você pegar no volante para dirigir, o que está na sua mente? O que você declarou? Que você tem medo. O seu corpo só vai obedecer aquilo que você já impregnou aqui na sua mente. Para de declarar que você tem medo. Sentir é uma coisa, ter é outra. Quando você tiver um sentimento, você olha e fala: olha, eu estou tendo um sentimento de medo. Mas eu não tenho medo, porque ter é sobre posse. Sentir é algo passageiro. Para de abraçar o seu medo. Para de ter posse do seu medo. Para de declarar que você tem medo. Eu sou templo do Espírito Santo. Não tem como eu alimentar meus medos. Eu posso sentir, mas a partir desse sentimento eu tomo uma decisão de aniquilar esse medo com a palavra de Deus. Eu consigo, eu posso fazer tudo com Jesus. Sem Ele nada eu posso fazer, mas com Ele eu me torno uma pessoa corajosa, eu me torno uma pessoa que faz, que vai apesar do medo. Por quê? Porque Ele está comigo. É Ele quem vai me dar a coragem, é Ele quem vai conduzir as minhas palavras no momento que a minha palavra começar, a minha voz começar a gaguejar, é Ele que vai conduzir, Ele que vai me fortalecer, vai me levantar. E quando você faz, apesar do medo, você começa a se fortalecer. Você começa a criar novas memórias, você começa a ver que você consegue, que você pode, que você é capaz. Isso vai te dando uma confiança, mas sempre lembre, você só pode, você só é capaz, você só consegue porque Jesus está aí, segurando a sua mão. Jamais pense que você é suficiente, que você é autossuficiente. Não, agora eu consigo, agora eu vou. Não solta a mão dele. Continue em obediência. Continua fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. E para de fortalecer o seu medo. Para de falar que você tem medo. Começa a declarar: eu consigo. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Lu, mas eu não estou em obediência à palavra. O Espírito Santo não faz morada em mim porque eu não obedeço a palavra de Deus. Se aproxima mais dele. Não se preocupa tanto com a obediência. Se preocupa mais em ter um relacionamento com Deus. A obediência vai ser uma consequência de você se aproximar mais de Deus. Só começa a ouvir todos os dias a palavra, vem aqui para as lives, pega aí a sua Bíblia. Sempre que eu for lendo aqui, você vai marcando, vai buscando. Deus conhece o seu coração, se Ele vê verdade no seu coração, se Ele vê que você realmente está disposta a se aproximar mais dele, Ele vai se revelar, Ele vai usar pessoas para te aproximar mais dele, Ele vai te trazer para perto, Ele vai te acolher primeiro, Ele não vai te julgar, Ele vai te amar, Ele vai te dar o amor que você talvez não recebeu do seu pai, da sua mãe, talvez você nunca se sentiu verdadeiramente amado, então Ele vai te preencher primeiro desse amor. Ele sabe o tempo de todas as coisas. Ele sabe o tempo que vai demorar para você se fortalecer. E Ele é paciente. Ele é bondoso, mas Ele também é justo. Amém, gente? Deus seja louvado. Gente, quem tá chegando aí pela primeira vez, não sei se tem gente aqui, Cláudio, chegou aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Amém.
Vamos lá para João, capítulo 1. Agora, quem tá chegando aí pela primeira vez, ó, pastora Silvia, primeira vez, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Quem tá chegando aí pela primeira vez, quiser acompanhar aqui a nossa jornada de lives, segunda a sexta, às 6 horas da manhã, ao vivo aqui pelo TikTok, depois fica salva lá no canal do YouTube, tá? Só clicar aí para seguir esse perfil, ou ir direto lá no canal do YouTube também, Lucimar Alves Mentora, que as lives que a gente faz aqui ao vivo ficam salvas lá no canal. E vocês podem acompanhar depois a gravação por lá. Vamos lá, gente. João capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem que Jesus é Filho de Deus, veio ao mundo com uma missão de nos religar ao Pai. Foi o sacrifício perfeito para que eu e você tivéssemos a possibilidade de termos esse contato direto com Deus, de que o Espírito Santo de Deus fizesse morada em nós. Foi graças a Jesus. E Ele fez isso por amor a mim e a você. Você crê nisso? Você crê que Jesus é Filho de Deus, veio ao mundo, morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida? Porque não é possível ter vida longe da presença de Deus. Só é possível ter vida na presença de Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, quando você é aquele ramo conectado à videira. Tira um ramo da videira, gente. Tira um ramo da árvore. O que acontece com esse ramo? Quando ele é desconectado? Ele deixa de existir? Não. Mas não tem mais vida nele. Então talvez você hoje está aí existindo, mas sem vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer se conectar verdadeiramente a Deus, só existe um caminho. Só existe uma verdade, que é Jesus. E talvez você nunca tenha declarado isso. Você nunca tenha feito essa confissão de fé. As palavras têm muito poder, e as palavras têm um poder muito grande no mundo espiritual. As palavras têm um poder no mundo espiritual. Deus criou tudo. E disse Deus, através das palavras. As palavras criam. As palavras movem o mundo espiritual. Então eu quero te convidar a fazer uma oração aqui junto comigo. Se você nunca fez essa oração, se você ainda não declarou que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a fazer essa oração aqui junto comigo. Se tem alguém aqui que não conhece essa oração, que nunca fez e quer fazer, coloca eu quero aí nos comentários, eu quero falar o seu nome aqui. Se você é novo, nova aqui, coloca eu quero aí nos comentários, entendendo que essa é uma oração onde você reconhece que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou para te dar vida. Amém, Cid. Amém, Cid Gomes, Pedro Alves. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos orar, gente? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz
venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo o pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo Teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Cid Gomes, Pedro Alves. Amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Deus seja louvado. Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Pai, pelas vidas alcançadas aqui. A sua palavra, Deus, foi lançada. A semente foi lançada, Pai. Que o Senhor faça com que essa semente encontre corações ensináveis, corações dispostos, disponíveis a seguir os teus caminhos e a viver de verdade, a encontrar a verdade, a vida, o caminho. Eu oro pela vida de cada pessoa que aceitou Jesus aqui através dessa live, que o reconheceu como seu único e suficiente Salvador, Pai. Que o Senhor guie essas pessoas no caminho da fé, do fortalecimento, que elas sejam cada vez mais, Deus, que elas estejam cada vez mais conectadas ao Senhor e que elas cumpram os seus propósitos de vida. Eu oro por todos que aqui estão, quem está assistindo a gravação também, aqui pelo canal. Que o Senhor abençoe a vida deles, Pai. E eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está, Pai, um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. Que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Que a sua mente seja renovada com a sua palavra, Pai. E que elas sejam cheias do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. José Amaral, seja bem-vindo. Pedro também, seja bem-vindo. Amém. Ó, quem vai estar aqui comigo amanhã já sabe o que tem que comentar aí. Comenta aquele eu bem animado. A Pri já sabe, a Pri tá esperta. Amanhã estaremos aqui de volta com uma palavra abençoada, tá? É só vocês comentarem eu aí bem animado. Patrícia, Janete, Antônio, Alcivar, muito bom, Pedro Alves. Gente, até amanhã, Deus abençoe e prospere os caminhos de vocês. Amanhã estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir. Amém? Beijo grande para vocês, Maria. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima, gente. Fui!